Quando Napoleon Hill sentou-se frente ao diabo naquele diálogo perturbador, ele descobriu algo que mudou minha vida para sempre. 98% da humanidade vive em estado de deriva, como barcos sem leme no oceano da existência. O diabo confessou sua estratégia mestra: manter as pessoas vagando sem propósito definido, paralisadas por medos invisíveis, incapazes de disciplinar a própria mente. Ele revelou que domina multidões inteiras através de um mecanismo simples. Quando não controlamos nossos pensamentos, quando deixamos o ambiente nos moldar, quando nos rendemos aos hábitos destrutivos, entregamos voluntariamente as rédeas da nossa vida. A libertação começa no momento exato em que decidimos tomar controle total da nossa mente, definir um propósito claro e aplicar autodisciplina diária. O diabo confessou ter medo de apenas uma coisa: pessoas que pensam por si mesmas e recusam-se a derivar. Esses 7 princípios são a espinha dorsal da liberdade mental que tanto busquei. Eu acordei numa manhã de terça-feira comum e percebi algo aterrorizante. Eu não conseguia lembrar o que tinha feito na segunda-feira. Não de forma vaga, literalmente não lembrava. Trabalho? Provavelmente. Celular? Com certeza. Propósito? Nenhum. Eu estava vivendo no modo automático há tanto tempo que meus dias tinham se transformado numa pasta cinzenta de repetições sem sentido. Foi quando eu peguei Mais Esperto que o Diabo nas mãos e li algo que me arrepiou. 98% das pessoas vivem em estado de deriva. Napoleon Hill estava descrevendo exatamente a minha vida. O diabo, naquela entrevista assustadora, explicou com orgulho como ele controla a humanidade, mantendo-nos ocupados, mas sem direção, produtivos, mas sem propósito, vivos, mas sem vida real. Eu era um desses 98%, e talvez você também seja. O que eu vou compartilhar aqui não é teoria de autoajuda açucarada. É o mapa exato que usei para sair da deriva e tomar controle da minha mente. São 7 princípios que aprendi com Napoleon Hill, testados na minha própria vida, contados sem filtro. Porque se eu continuo vendo pessoas afogando-se na mesma deriva que quase me matou, eu preciso falar. Vamos começar do fundo do poço. A deriva. O que aprendi com Napoleon Hill sobre esses princípios. 1. A deriva. O estado invisível de escravidão. Quando eu li que deriva significa vagar pela vida sem propósito definido, permitindo que circunstâncias externas controlem minhas decisões, eu senti um soco no estômago. O diabo disse a Napoleon Hill que pessoas à deriva são como folhas ao vento. Elas acham que estão se movendo, mas na verdade estão sendo movidas. Eu percebi que estava à deriva quando vi que minhas decisões eram sempre reações. Reagir ao chefe, reagir às contas, reagir ao algoritmo do Instagram. Eu não estava escolhendo nada. Estava sendo escolhido pelas circunstâncias. E o 2, propósito definido. A âncora da existência. Napoleon Hill extraiu do diabo a confissão mais poderosa. Eu não posso controlar uma pessoa que tem um propósito definido. Um propósito definido não é um desejo vago, tipo, quero ser feliz ou quero ter dinheiro. É uma meta cristalina, específica, obcecante. É saber exatamente o que eu quero alcançar e por quê. Quando eu escrevi meu propósito definido pela primeira vez, não pensei, escrevi no papel. Algo mudou. Eu tinha uma bússola. Cada decisão agora passava por um filtro. Isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? 3. Medo. As 7 correntes invisíveis. O diabo confessou a Napoleon Hill que usa 7 medos básicos para paralisar a humanidade. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da má saúde, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da perda da liberdade e medo da morte. Eu fiz um exercício brutal. Escrevi numa folha qual desses medos me dominava. Descobri que 3 deles me controlavam completamente.
O medo da crítica me impedia de criar. O medo da pobreza me mantinha num emprego que eu odiava. O medo da perda do amor me fazia aceitar relacionamentos tóxicos. Napoleon Hill mostrou que esses medos são ilusões, fantasmas, mas fantasmas que nos prendem em celas mentais. 4. Autodisciplina, o músculo da liberdade. O diabo odeia autodisciplina. Ele confessou que não consegue manter controle sobre alguém que disciplina seus pensamentos e ações diariamente. Eu aprendi que autodisciplina não é sobre punição ou rigidez militar. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tenho vontade. Eu comecei pequeno, acordar no mesmo horário todo dia. Depois, ler 30 minutos antes de pegar o celular. Depois, treinar 4 vezes por semana, sem exceções. Cada pequena vitória sobre mim mesmo fortalecia esse músculo. 5. Controle da mente. A fortaleza interior. Napoleon Hill perguntou ao diabo: como você mantém controle sobre as pessoas? A resposta foi devastadora. Eu planto pensamentos negativos repetidamente até que se tornem crenças. Eu percebi que não controlava minha mente. Minha mente me controlava. Pensamentos aleatórios entravam e saíam como invasores numa casa sem portão. Notícias ruins, redes sociais, reclamações, fofocas. Tudo tinha acesso livre. Controlar a mente significa vigiar o portão. Significa escolher conscientemente o que eu permito entrar. Significa substituir pensamentos destrutivos por construtivos, no exato momento em que aparecem. 6. Ambiente e influências, o jardim ou o pântano. O diabo revelou uma verdade incômoda. Eu uso o ambiente para moldar as pessoas. Napoleon Hill entendeu que somos o resultado das 5 pessoas com quem mais convivemos, dos conteúdos que consumimos, dos lugares onde passamos nosso tempo. Eu fiz uma auditoria brutal da minha vida. Quem estava ao meu redor? Pessoas que me elevavam ou me puxavam para baixo. O que eu consumia diariamente? Conteúdo que me fortalecia ou me enfraquecia. Cortar influências tóxicas foi doloroso, mas necessário. Meu ambiente determina meu futuro. 7. Hábitos. As trilhas mentais, que me aprisionam ou libertam. O último princípio desta primeira parte é devastador na sua simplicidade. Nós somos nossos hábitos. O diabo confessou que usa hábitos para manter pessoas presas, porque elas fazem automaticamente o que eu quero sem pensar. Eu percebi que meus hábitos eram do diabo. Procrastinar, reclamar, fugir do desconforto, buscar prazeres instantâneos. Cada hábito é uma trilha mental. Quanto mais eu caminho nela, mais profunda ela fica. Mudar hábitos é criar novas trilhas e deixar as antigas morrerem por falta de uso. Como eu aplico isso na prática, passo a passo. Passo 1. Eu faço o diagnóstico brutal da deriva. Todo domingo à noite, eu pego meu caderno e respondo honestamente em que áreas da minha vida eu estou à deriva. Trabalho sem propósito, relacionamentos no piloto automático, saúde negligenciada, eu escrevo sem piedade. Não posso mudar o que não reconheço. Passo 2. Eu escrevo meu propósito definido com clareza cirúrgica. Eu não penso, eu escrevo. Uma frase clara, específica, mensurável. Até dezembro de 2026, eu vou, objetivo concreto, para a razão profunda que me move. Eu leio isso toda manhã ao acordar e toda noite antes de dormir. Meu cérebro precisa saber para onde estamos indo. Passo 3. Eu identifico e enfrento meus 3 medos dominantes. Numa folha em branco, eu escrevo os 7 medos. Marco os 3 que mais me controlam. Depois, para cada um, eu escrevo: qual é o pior que pode acontecer se esse medo se materializar? Geralmente, o pior é suportável. O medo perde poder quando o nomeio e o desafio. Passo 4. Eu crio uma rotina diária não negociável de autodisciplina. Escolho 3 hábitos simples e os faço todos os dias, sem exceção. Acordar no mesmo horário, fazer exercício físico,
mesmo que 10 minutos, e passar 15 minutos em silêncio controlando meus pensamentos. Não importa como eu me sinto, importa o que eu faço. Passo 5. Eu vigio o portão da minha mente como um soldado. Toda vez que um pensamento negativo, derrotista ou destrutivo entra na minha mente, eu o intercepto imediatamente. Eu literalmente digo em voz alta: não, esse pensamento não serve ao meu propósito. E substituo conscientemente por um pensamento construtivo. Parece loucura no começo. Depois vira poder. Passo 6. Eu faço uma auditoria trimestral do meu ambiente. A cada 3 meses eu analiso. Com quem eu passo tempo? Isso me fortalece? O que eu consumo? Isso alimenta meu propósito? Onde eu passo minhas horas? Isso me aproxima da pessoa que eu quero ser? Corto impiedosamente o que não serve, adiciono o que fortalece. Passo 7. Eu substituo um hábito destrutivo por um construtivo a cada mês. Não tento mudar tudo de uma vez. Escolho um hábito do diabo: procrastinação, reclamação, redes sociais antes de dormir, e o substituo por um hábito de liberdade: ação imediata, gratidão, leitura antes de dormir. 30 dias de repetição. Depois parto para o próximo. Armadilhas que o diabo usa contra mim nesses princípios. Armadilha 1. A ilusão do movimento. O diabo é esperto. Ele me mantém ocupado para que eu confunda movimento com progresso. Eu posso estar trabalhando 12 horas por dia e ainda estar à deriva, se não tenho propósito claro. A armadilha é sentir-me produtivo enquanto vou a lugar nenhum. Eu combato isso revisando semanalmente. Eu estou ocupado ou estou progredindo em direção ao meu propósito definido. Armadilha 2. O medo disfarçado de prudência. Quando eu estou prestes a dar um passo importante rumo ao meu propósito, o medo aparece disfarçado de realismo ou prudência. Melhor esperar mais um pouco. E se der errado, as pessoas vão criticar. O diabo usa minha própria voz interna. Eu reconheço essa armadilha perguntando: isso é sabedoria ou é medo me paralisando? Armadilha 3. A deriva emocional após vitórias. Eu descobri que o diabo me ataca especialmente depois de conquistas. Quando eu avanço, ele sussurra: você já fez o suficiente, pode relaxar agora. E eu volto para a deriva achando que mereci o descanso. A verdade estoica que aprendi: disciplina não tira férias. Eu celebro vitórias, mas não relaxo minha guarda mental. Armadilha 4. O ambiente tóxico que se disfarça de lealdade são seus amigos de infância, é sua família, vocês têm história juntos. O diabo usa culpa e lealdade para me manter em ambientes que me puxam para baixo. Eu aprendi com dor que posso amar pessoas à distância. Não preciso me afogar tentando salvar quem não quer ser salvo. Meu ambiente é sagrado. Armadilha 5. Hábitos micro que parecem insignificantes. Checar o celular ao acordar. Comer assistindo TV. Reclamar só um pouco todo dia. O diabo sabe que não são os grandes desastres que me destroem. São os pequenos hábitos destrutivos repetidos 1000 vezes. Eu combato isso lembrando: cada ação reforça uma identidade. Eu escolho que identidade estou construindo, ação por ação. Exercício diário de 7 dias. O diário da vigilância. Durante os próximos 7 dias, todo dia antes de dormir, eu pego meu caderno e respondo estas 4 perguntas por escrito. 1. Deriva. Onde hoje eu agi no piloto automático sem propósito consciente? 2. Medo. Qual medo me impediu de agir hoje? Como ele se manifestou? 3. Disciplina. Em que momento hoje eu venci a mim mesmo fazendo o que precisava ser feito? 4. Ambiente. Que influência ou hábito me puxou para baixo hoje? O que vou fazer diferente amanhã? Apenas 5 minutos. Sem julgamento moral. Apenas observação clara. No 7º dia, eu releio tudo e identifico os padrões. O diabo age em padrões.
Quando eu vejo o padrão, posso quebrá-lo. Esse exercício não é sobre perfeição, é sobre consciência. Porque o primeiro passo para a liberdade é enxergar as correntes. Esses foram apenas 7 princípios de Napoleon Hill. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para não perder a parte 2.